Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso 5 minutos sobre saúde mental. Hoje vamos falar sobre o estigma em saúde mental, a vergonha, o medo e porque ainda temos esta resistência em olhar para a saúde mental como uma questão de todos nós. Para conversar connosco temos o professor Pedro Pereira. Olá. Viva, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. O professor Pedro Pereira é doutor em Antropologia, é professor adjunto na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Professor, ainda a vergonha e o medo em saúde mental. Por que resistimos a esta mudança de paradigma, no fundo? Bom, eu começaria talvez por agradecer o convite da doutora Sandra, por felicitá-la pela iniciativa, que me parece particularmente atual, e é com prazer, naturalmente, que estou aqui neste programa, e desejo maior sucesso para os restantes programas, para os restantes episódios. Se calhar antes de chegar ao pedido que me foi feito, eu recuaria cerca de 500 anos atrás para um texto que visito com alguma frequência do Erasmo, no seu ensaio sobre a loucura. O elogio da loucura. Aquilo que dizia o Erasmus é odeio o ouvinte com memória fiel demais. Ora, o que é que me interessa neste ponto de partida é um bocadinho aqui com esta ideia que o Erasmo acaba a sua obra. E eu começaria exatamente com isto, porque por um lado eu não sou especialista em saúde mental, o que quer dizer que também aqui naquilo que eu posso dizer deve ser ouvido com prudência, não é? Por outro lado, aquilo que faz o Erasmo é um exercício interessante, que é colocar a loucura a falar. Ao colocar a loucura a falar significa que ele permite que nós possamos compreender o discurso do outro, não é? E isso é algo relevante e que muitas vezes é menosprezado. É compreender o discurso do outro no seu próprio contexto, nos seus próprios significados. Relativamente à pergunta, não é? Ao ponto de partida, não é? Ainda a vergonha e o medo da doença mental, porque resistimos a mudar. Eu acho que talvez interessante será pensarmos no próprio tema do programa, que é talvez mais do que doença mental, é pensarmos em saúde mental ou, eventualmente, indo mais longe, pensarmos naquilo que é a saúde, no sentido abrangente do termo. Pensar na saúde parece-me que é, de alguma forma, mais saudável, vamos dizer assim, e, por outro lado, aquilo que me parece é quando nós pensamos em doença mental, podemos estar a aproximar-nos daquilo que eu chamaria uma geografia geografia biológica da doença. Aquilo que eu quero dizer com isto é que podemos correr o risco de coisificar a doença, não é? Como se uma espécie de uma trepanação pudesse retirar essa pedra da loucura, essa doença, e ela estivesse objetivamente num determinado lugar. Ora, de todo não é assim, do meu ponto de vista. Uma segunda nota tem a ver, de facto, com o estigma, não é? E, de facto, indo de encontro ao pedido que foi feito, ele permanece, claro. Continuamos a ter estigma associado à saúde, à doença mental. E permanece por vários motivos, não é? Desde logo, do meu ponto de vista, pela sua relativa invisibilidade, em alguns casos, o que faz duvidar da sua existência efetiva, não é? Acima de tudo, em algum tipo de meios. Ele permanece porque, em alguns casos, do meu ponto de vista, põe em causa uma espécie de uma continuidade identitária em algum tipo de patologias. Ele permanece porque tem em si, traz consigo alguma estranheza, não é? Algum desconhecimento, alguma dúvida, e aquilo que é o estranho em qualquer sociedade é sempre visto como algo perigoso e fascinante em si. E eu acho que é isso que está presente também ainda na doença mental. Mas, acima de tudo, o estigma, da forma como o vejo, situa-se na diferença entre aquilo que é o que nós idealizamos e o real. Essa diferença entre a idealização e o real manifesta-se quer em termos sociais e culturais, mas manifesta-se também cientificamente, nos discursos da ciência, não é? Da biomedicina, da psiquiatria. Eu dou apenas dois exemplos para poder mostrar aquilo que quero dizer. Por exemplo, no século XIX, tínhamos uma doença mental chamada drapetomania, que significava o quê? Significava que havia escravos
que tinham a doença de querer deixar de ser escravos. Não é? E com meia dúzia de chicotadas, seguramente percebiam que o seu papel era ser escravos, não é? E esta era a doença. Quando nós chegamos ao século XX, aquilo que temos, à segunda metade do século XX, tivemos ainda a homossexualidade como uma doença. E, portanto, estes dois exemplos permitem-nos pensar que não podemos refletir sobre a doença mental excluindo as dimensões sociais, as dimensões históricas, as dimensões idiosincráticas, e temos que, de alguma forma, recuperá-las para percebermos o que é de facto a doença mental e conseguirmos contribuir para a diminuição do estigma. Relativamente às dimensões culturais, eu lembrava que aquilo que nós temos são, em Portugal, cerca de 70 mil migrantes, portanto, pessoas que vivem em Portugal, que não são cidadãos estrangeiros, o que faz pensar, desde logo, é que temos uma grande diversidade cultural. Muitas vezes, em relação à diversidade cultural, o que acontece é que pode haver uma tendência para tornar patológica essa diversidade cultural. Ou seja, tornar patológico aquilo que eu não consigo compreender, aquilo que se afasta da minha cosmovisão, aquilo que se afasta da minha ação em relação ao mundo. Isto exige que nós tenhamos de encontrar competências, sejam elas culturais, sociais e até científicas, relativamente, por exemplo, a profissionais de saúde, que permitam ir mais longe do que reconhecer a diferença. É preciso fazer uma outra coisa, que é conhecer a diferença. E para isso é necessário algum tipo de aptidões e algum tipo de formação. E é preciso, a meu ver, neste diálogo entre o individual e o social, conseguirmos não individualizar a doença. Claro que todos estamos recordados da famosa frase do Dalí, não é? A diferença entre mim e um louco é que eu não sou louco. O Dalí não era louco porque era um artista. Ou seja, tinha uma atividade que era valorizada pela sociedade. A questão é de alguns que não têm atividades que são valorizadas pela sociedade. É que eles são apenas loucos ou, se quiserem uma terminologia mais específica, são apenas doentes mentais. Se é verdade que é necessário pensarmos na terapêutica, no diagnóstico terapêutica da dimensão individual da doença, é importante, a meu ver, também fazer uma espécie de coletivizar, vamos chamar assim, aquilo que é o mal-estar. E aquilo que quero dizer com isto é que é importante ver as dimensões sociais da doença. Claro que se tivéssemos mais que 5 minutos, podemos pensar naquilo que era todo o consumo acentuadíssimo, nomeadamente em Portugal, de ansiolíticos, de antidepressivos e por aí fora. Como não temos, eu ficarei só com um exemplo para tentar, de facto, fechar. Esse exemplo é do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós podemos olhar para este transtorno do ponto de vista biomédico, não é? Claro, psiquiátrico. Aquilo que eu proponho, como não tenho competência para poder fazer dessa forma, aquilo que proponho é olhar para ele desde outro lugar, de um lugar antropológico. Se pensarmos, por exemplo, naquilo que são as atividades diárias da vida de uma criança, que tenha 7 ou 8 anos, o que vai acontecer é que ela vai correr, tal como os seus pais, ao longo de um dia. Vai correr para se levantar, vai correr para se vestir, vai correr para tomar um pequeno almoço, vai correr para ir para a escola, ou seja, vai estar a grande velocidade. Da mesma forma que eu vim do Porto para cá a 120 km/h. Se eu tiver que travar, tenho um cinto que me impede de ser projetado. Não há cintos de segurança pedagógicos. O que quer dizer que esta criança vai continuar à mesma velocidade. Se ela continuar à mesma velocidade, coloca-se um problema para a escola, porque a escola diz que tem de parar. Nós temos aqui uma alternativa, que é a primeira possibilidade é colocarmos a sociedade a andar mais devagar. Só que isso implica modificar a própria sociedade. A segunda possibilidade é uma solução farmacológica, não é? Uma espécie de cinto de segurança farmacológico. E é possível, e a sociedade continua a funcionar da mesma forma. Ou seja, aquilo que me parece é que talvez tenhamos que pensar naquilo que podem ser formas de mal-estar social, e esse mal-estar social decorre de toda uma dinâmica de pressa, toda uma dinâmica de produtividade, toda uma dinâmica de correr para produzir, correr para consumir, de competição, e nós tornamos tudo isso habitual e normal. A questão que se coloca, e com isto vou terminar, é saber se este normal se corresponde a algo saudável, ou se não estejamos a falar daquilo que se poderia chamar de uma patologia da normalidade.
Ora, se me acompanharem nesta conclusão esdrúxula desta pequena apresentação, se calhar podemos repetir todos em conjunto aquilo que foi o ponto de partida para este episódio, que é: porque é que resistimos em mudar? Obrigado pela atenção, foi um prazer estar aqui. Obrigada, professor. Portanto, informar é também um caminho para começarmos este processo de mudança. Claro, claro. Obrigada. Obrigada. Vemo-nos no próximo mês, ou ouvimos-nos no próximo mês também, com mais um episódio do nosso programa. Obrigada.